declaro aberta a presente reunião. Informo aos senhores parlamentares que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara. Informo ainda que as imagens e áudio estarão disponíveis para serem baixados na página dessa comissão, logo após o encerramento dos trabalhos, e que as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da Agência Câmara, na página da Câmara. Essa reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento número 320/13, de autoria dos deputados Rogério Carvalho, Amaury Teixeira e Benedita da Silva, e aprovada esta comissão para debater o projeto de lei complementar número 161 de 2012, que altera a disposição das leis complementares 108 e 109, de 29 de maio de 2001, sobre o regime da Previdência Complementar. Projeto de lei esse de autoria do deputado Ricardo Berzoini, presente aqui nesta reunião. Eu convido para compor a mesa os senhores Marcel Juviano Barros, diretor de Seguridade da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, Previ. Bem-vindo, Marcel. Senhora Cláudia Moinhos Ricaldoni, presidente da Associação Nacional dos Participantes do Fundo de Pensão. Pode sentar. Eu já estou sentado. O senhor Maurício França Ruben, diretor de Seguridade da Fundação Petrobras de Seguridade Social, Petros. Eu comunico que o Ministério da Fazenda indicou para fazer parte dessa mesa o senhor Pablo Fonseca Pereira dos Santos. Indicação esta feita no dia 21 de maio de 2013. E, lavro aqui meu protesto, desmarca hoje, em cima da hora. E também estava confirmado o senhor Alano Roberto Guedes, no dia 24 de maio, sexta-feira, confirmou que estaria presente, representando a Secretaria de Políticas da Previdência Complementar. Também desmarcou hoje pela manhã. Lavro também meu protesto e o protesto dessa comissão, porque após confirmar, nós temos convidados que vêm de fora de Brasília, que, desconfirmando hoje pela manhã, não é possível desmarcar a reunião, pois muitos já pegaram o avião e ou já estão em Brasília. E acho que, pelo olhar do requerente do requerimento, também ele está confirmando os protestos do deputado Rogério Carvalho. Eu passo a palavra ao Marcel Juviniano Barros, pelo tempo, Marcel, de até 15 minutos, sem ser interrompido, podendo ser prorrogado, mas com interrupção daí. Com a palavra, Marcel Juliano. Tem microfone sem fio? Favorece aqui o Marcel. Bem, vamos... Parece que não tem. Tá? Vamos começando. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, deputado doutor Rosinha, presidente dessa Comissão de Seguridade Social e da Família. Deputado Rogério Carvalho, que é o relator desse projeto, deputado Berzoini, de muitas lutas e batalhas. Nós estamos... Obrigado. Está ligado? Ótimo. Fala de pé, porque eu sou pequeno, né? Senão vocês não me enxergam muito. Nós estamos acompanhando o trâmite desse projeto e, para nós que estamos
como diretor de eleito na Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, a Previ, consideramos que é sempre importante que a gente possa rever os marcos regulatórios de um item tão importante para os trabalhadores brasileiros como é o complemento dos seus benefícios de aposentadoria. Então, aprimorar e atualizar essa legislação é sempre importante. Importante porque traz muito mais segurança para os associados e, principalmente, na relação que existe entre a direção da Caixa de Assistência, aqueles como, no meu caso, eleito, e os associados que nos elegeram, permite que a gente possa conversar e ter a segurança institucional para gerir de forma que os associados possam ter uma relação de transparência e de segurança com a administração da Caixa de Previdência. Hoje, nós sabemos que esse projeto ele também foi discutido amplamente com boa parte da representação dos participantes em fundos de pensão. Então, de forma que ele representa, em boa parte, o pensamento da maioria desses representantes, daqueles que foram, de uma forma ou de outra, delegados a discutir os temas referentes ao complemento de suas aposentadorias. Então, nós temos uma lei, duas leis, que foram elaboradas no início dos anos 2000, e que, com o passar do tempo, com as mudanças que o país vem enfrentando ao longo do tempo, e mudanças que nós consideramos positivas, então é chegada a hora de atualizar essas normas, aprimorá-las e trazê-las para um momento em que, depois que elas foram testadas no seu dia a dia, a gente pode verificar onde que a gente precisa alterar, onde a gente pode melhorar. Então, o projeto foi apresentado, a nosso ver, de forma a trazer esses ganhos que são necessários nesse momento. Para o fundo de pensão, é importante quando você aprimora a lei, quando você atualiza a lei, porque você mitiga riscos. Hoje nós temos visto, no âmbito dos fundos de pensão, uma judicialização muito grande da relação dos associados com os fundos de pensão. E boa parte disso acontece porque a lei não está muito clara, porque a lei está em algum ponto já ultrapassada. Então, quando você atualiza, você também mitiga esse risco que, para nós, que temos uma reserva, que é dessa reserva que nós vamos garantir o benefício, cada vez que você tem que rever um benefício, você está, de uma forma ou de outra, penalizando toda a reserva e, portanto, todos os associados. Portanto, quanto menos riscos jurídicos nós tivermos, melhor institucionalmente para a segurança e para a solidez dos fundos de pensão. A nosso ver, toda vez que a gente trata a legislação, atualiza essa legislação, aprimora essa legislação, que é aquilo que se destina a esse projeto, nós estamos dando mais transparência e mais segurança para os associados de um lado e para a instituição de outro. Então, para um Estado de Direito que nós pretendemos ter no nosso país, que nós temos e queremos que seja cada dia melhor, nós estamos dizendo de garantir que nós vamos ter essa transparência, essa segurança e essa solidez. Então, em todos esses pontos, nós consideramos muito importante discutir esse projeto de lei. Mas considero também que é importante aqui a gente falar sobre a experiência da Previ. Em boa parte, algumas questões que estão ali colocadas, nós, na Previ, já vivemos. Como, por exemplo, a gestão compartilhada. Então, nós temos, desde 1998, um modelo de gestão em que metade da gestão é indicada pelo patrocinador e a outra metade é eleita pelos associados. E a experiência que nós temos na Previ ao longo dos anos tem sido muito positiva. Então, quando o projeto de lei traz questões da gestão compartilhada, de trazer os associados para a gestão, nós temos visto, no decorrer do tempo, dentro da Previ, o quanto isso é bom. Nós podemos, a partir disso, ter diversos avanços. Nós temos um equilíbrio maior
nas discussões, porque os associados estão participando da gestão do fundo, também administrando e colocando de forma bastante clara quais são as posições através daqueles representantes que eles elegem. Com isso, nós temos uma maior participação do corpo associativo. Então, é importante resgatar o corpo social para participar da administração de um fundo de pensão. E essa é uma experiência bastante positiva que nós temos visto. Também, ao mesmo tempo, a gente tem visto que algumas questões que são muito discutidas, nós temos resolvido com negociação e com consenso. É verdade que a negociação e o consenso trazem a necessidade de um amadurecimento muito maior, de uma capacidade de diálogo. E nós temos exercido isso ao longo do tempo dentro da Previ. Acredito que, atualmente, na qualidade de diretor eleito, outros que estão aqui, que já participaram também como diretores eleitos na Previ, podem dizer dessa experiência. Nós, todas as decisões dos últimos anos dentro da Previ foram tomadas através de negociação, através de consenso, sem a necessidade de usar um voto de Minerva ou qualquer coisa desse tipo. Isso demonstra que é possível, sim, fazer uma gestão compartilhada, é possível, sim, aprimorar a forma de gestão dos diversos fundos de previdência e, com isso, temos um marco regulatório que garanta para todos nós a participação dos associados, elegendo seus representantes, seja no Conselho Fiscal, no Conselho Deliberativo, na diretoria executiva. Nós, no caso da Previ, temos ainda mais 2 outros conselhos que dizem respeito a 2 outros planos que nós temos, que é o plano de benefício definido, que nós chamamos de plano 1, e o plano de contribuição definida, que nós chamamos de plano Previ Futuro. Então, nós temos órgãos de assessoria, nós temos conselhos, nós temos uma direção que sempre tem a participação do patrocinador por um lado e do associado por outro. É um exercício constante, é necessário debater, amadurecer, conhecer e, sem dúvida, para que a gente possa efetivamente ter um marco regulatório que efetivamente represente aquilo que o anseio dos associados, é necessário conhecer como funciona. E para que nós tenhamos essas pessoas, para que nós possamos exercer o diálogo, exercer o debate, nós tivemos que estudar, que aprender. Então, as leis 108 e 109 foram um importante marco quando estabelecidas, mas agora é necessário aprimorá-las, é preciso atualizá-las. Então, esse projeto, a nosso ver, ele vem ao encontro dessa necessidade. É importante para os associados, é importante para os fundos de previdência, porque nós temos que estar o tempo todo ligados ao que está acontecendo na sociedade, à necessidade das pessoas, e podemos, com isso, garantir que os recursos que são depositados mensalmente pelos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil sejam administrados de forma eficiente e responsável, e assim a gente possa garantir um benefício na hora da aposentadoria. Então, nós viemos aqui, em nome da Previ, falar da importância de se debater. Acredito que essa audiência pública ela é importante por isso, porque nós vamos ouvir representantes diversos que estão aqui, diversos matizes de pensamento, e isso permite que, efetivamente, a gente tenha um relatório, tenhamos um estudo de um projeto que realmente atende aos anseios desses associados e, principalmente, também do Fundo de Previdência. Porque, como eu disse no início, isso nos dá, enquanto gestores, mais segurança, mais tranquilidade, para que nós possamos administrar, gerir com a competência e a solidez que os trabalhadores e as trabalhadoras que verteram parte de seus salários mensalmente para a composição de um fundo de previdência tenham a tranquilidade necessária para que a gente tenha o benefício que queremos. De uma forma geral, o que eu queria passar para vocês, enquanto Caixa de Previdência, dos funcionários do Banco do Brasil, da experiência que nós temos numa gestão compartilhada, do quanto isso tem sido positivo e benéfico, né? A grandiosidade da nossa Caixa de Previdência é um retrato
de que isso tem sido bastante positivo, e o projeto de lei, de uma forma geral, na sua essência, traz esse modelo para todo o sistema. Então, nós saudamos esse projeto como um projeto positivo e que merece ser aprovado por essa razão. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Marcelo. O doutor Pinotti presidiu essa Comissão de Seguridade Social e, anualmente, é entregue pela Câmara dos Deputados o prêmio Doutor Pinotti Hospital Amigo da Mulher. Na condição de presidente, eu vou ter que ir até este evento e convido o nosso vice-presidente, o Rogério Carvalho, e relator do projeto, para continuar presidindo. Assim que terminar o evento, eu voltarei para cá. Vou lá, aqui é ofício, é obrigação do ofício, e lá também. Enquanto o Rogério se aproxima, eu passo a palavra para a Cláudia Moinhos Ricaldoni, presidente da Associação Nacional dos Participantes do Fundo de Pensão, também por 15 minutos, sem interrupção, depois podendo ser prorrogado com interrupção. Senhora Cláudia. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o doutor Rosinha, cumprimentar o deputado Rogério, o deputado Berzoini, os meus colegas de mesa, Marçal e Maurício, em especial cumprimentar a representação dos participantes aqui presentes, vários representantes de entidades associativas, sindicatos e associações de aposentados, que se fazem presente devido à importância desse projeto para todos nós. Antes de mais nada, acho que é importante registrar e agradecer a iniciativa do deputado Berzoini em apresentar esse projeto. Na verdade, desde que a Lei 109, as Leis 109 e 108 foram aprovadas, a partir do terceiro ano de vigência, os nossos congressos nacionais de participantes vêm apontando necessidade de melhoria nessa legislação, né? E esse projeto, na verdade, acaba incorporando muito dessas discussões que a gente vem fazendo ao longo dos nossos congressos, né? Na verdade, o tema central desse projeto trata da governança das entidades e da democratização da gestão, né? É preciso que se diga que o nosso sistema ele é hoje profundamente injusto. E dá para a gente enxergá-lo como dois sistemas, na verdade. Aqueles que são regulamentados somente pela 109 e aqueles que são regulamentados pela 108. Na verdade, a 108 ela regulamenta as entidades fechadas patrocinadas por empresas estatais. Hoje, somente 74 fundações. Nós temos no Brasil hoje 260 fundações, mais ou menos. Dessas, 74 são sujeitas à Lei 108, por serem patrocinadoras estatais. As demais são patrocinadas por entidades privadas, sujeitas somente à Lei 109. Essas entidades administram 1.030 planos de previdência, né? Esse número muda toda hora, né? Não por ingresso de novos planos, muito mais por retirada de patrocínio, por extinção de planos, diga-se de passagem. E é bom que se registre que, ao longo desse tempo, esse processo começou na década de 90, paulatinamente foram mudando as estruturas dos planos que nasceram originalmente planos de benefício definido, e, ao longo dessas duas últimas décadas, foram mudando para planos de contribuição variável, planos de contribuição definida. Qual que é a mudança nesse conceito? Não se tratou aqui, nessas mudanças, de eliminar risco dos planos. Se tratou de transferi-los para o participante assumir. Então, desses 1.030 planos hoje, seguramente 65% deles são planos CDs ou planos CVs, onde o risco inerente a esses planos são assumidos integralmente pelos participantes. Quem tem sorte ainda de ter um plano BD, ainda que saudado, né, como é o plano 1 da Previ, né, na verdade ele não está saudado, ele está fechado, eles ainda contam com
contribuição da patrocinadora no partilhamento dos riscos. Isso não é verdade para a grande maioria dos planos. Por que eu estou chamando a atenção para isso? O nosso sistema é profundamente desequilibrado, né? Na grande maioria dos planos, o participante contribui de forma paritária com a patrocinadora. Para cada R$1 que a gente coloca na nossa poupança previdenciária, o patrocinador coloca também R$1. Agora, a gestão dessas entidades está 100% na mão das patrocinadoras. Eu só conheço um plano de previdência no Brasil em que a patrocinadora não tem o voto de Minerva, ou seja, ela não define os rumos do plano, que é o plano CV da Forluz, de onde eu vim. É o único, né? E nem por isso o mundo acabou, né? Existe paridade, existe compartilhamento de risco e compartilhamento de decisão. E o plano, com 14, 15 anos, muito bem gerido. O projeto, a linha mestra desse projeto vai ao encontro da nossa ansiedade como participantes, que é exatamente equilibrar esse sistema. Ele fala da paridade nos conselhos deliberativos, conselho fiscal e diretoria executiva. Ele fala da eleição direta para representantes dos participantes. Como eu disse antes, hoje só existe paridade na representação de participantes e patrocinadoras com possibilidade de eleição nos planos sobre a égide da Lei 108, ou seja, a minoria absoluta do sistema. A grande maioria, que são governados pela 109, o patrocinador, aliás, ele nem tem voto de Minerva, porque a representação do participante é de 1/3 apenas. Né? Isso significa, e tem acontecido frequentemente, eu posso citar inúmeros casos, que estes planos são mudados à revelia do participante. No máximo, a gente perde com o voto de Minerva. Né? A gente perde as decisões nos conselhos deliberativos com o voto de Minerva. E isso acaba desequilibrando profundamente o sistema e, como diz o Marçal, a alternativa do participante é a judicialização. Porque quando o contrato é mudado à revelia do participante, e é ele o objeto máximo desse sistema, né, nós não temos outra alternativa a não ser recorrer à justiça. Né? Então, a gente acredita que, se nós contribuímos com a metade dessa gestão, se na grande maioria desse plano os riscos são 100% do participante, por que não, no mínimo, compartilhar essa gestão? Né? É uma questão de equilíbrio que manda o bom senso, né, que seja adotado no nosso sistema. Esse equilíbrio visa, na verdade, a perenidade, a segurança e a credibilidade do sistema. Porque hoje, de fato, um participante que entra hoje num plano de previdência, ele não tem a menor ideia de qual é o benefício que ele vai receber no futuro. Porque o contrato previdenciário, ou seja, o regulamento do plano, pode ser perfeito, mas ele pode ser mudado a qualquer tempo por decisão unilateral da patrocinadora. Então, que segurança nós temos hoje para entrar num plano de previdência? Né? Na verdade, quando a gente apoia esse projeto que estabelece a paridade, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, a gente apoia por uma questão de equilíbrio e de segurança. Segurança para todos nós e a certeza de que esse contrato previdenciário só será mudado se for benéfico por decisão desse Conselho, que existe a representação dos participantes. Quero chamar a atenção também para a importância da gente ter a gestão compartilhada na diretoria executiva. Hoje a lei é omissa em relação a isso. Né? E exemplos como a Previ são exemplos a serem seguidos. Nós temos uma gestão compartilhada, planos equilibrados, ok? E é um exemplo bom a ser seguido. Nós temos a FUNCEF, que vai pela mesma linha, e outras entidades no Brasil, que a gente consegue pelo menos eleger um diretor. É a minoria, a grande maioria patrocinadora controla 100% das decisões do plano. Né? Acho que a gente precisa de repensar esse nosso sistema
porque se a gente for olhar para dentro desses planos de previdência, eu não conheço nenhum que não tenha sofrido alterações e nenhuma delas para beneficiar o participante. São 1.030 planos, todos eles foram mudados, a maioria deles de forma unilateral, por decisão da patrocinadora, sempre no sentido de transferir risco. E só é possível isso pelo desequilíbrio na governança dessas entidades. Porque, como diria um antigo presidente de um conselho deliberativo da Forluz, nós estamos discutindo a mudança de um plano da Forluz e ele, muito honestamente, falou, Claudinha, é o seguinte, quem tem voto não precisa de negociar. A gente passa logo o trator e resolve essa questão. E eu acho que o que eu estou falando aqui, pelo balançar das cabeças no plenário, a experiência da maioria dos participantes aqui presentes. Então, é fundamental que a gente tenha esse equilíbrio no nosso sistema. Uma outra questão que é fundamental que a gente toque é que o projeto, ele veta de maneira absolutamente a reversão de valores para os patrocinadores. E aqui faço um registro. A Lei 109, do jeito que está aprovada, no meu entendimento, já veda isso. E o Conselho Nacional de Previdência Complementar, de forma arbitrária e ilegal, instituiu uma resolução que introduz essa reversão de valores para os patrocinadores. A meu ver, a ver da ANAPAR e da maioria das entidades, o Conselho Nacional usurpou um poder que é do Legislativo, introduzindo na lei aquilo que a lei não previa. Então, para não deixar dúvida, me parece que o deputado Berzoini introduziu no artigo 20 da lei, para deixar mais claro para as pessoas, de que a reversão de valores para a patrocinadora é absolutamente impossível de ser feita. Fazer um registro, o doutor Rosinha, ele se manifestou decepcionado com a ausência dos representantes do governo. Eu, particularmente, fico decepcionada, mas não surpreendida. Isso só demonstra a pouca importância que o governo, o executivo, tem dado à Previdência Complementar. Mesmo porque eles têm discutido a Previdência via CNPC. Então, eu não preciso de mudar a lei para que eu venha aqui discutir a lei. Eu mudo no CNPC. E o exemplo disso é a Resolução 26. Acho que se a gente quer discutir fomento da Previdência Complementar como previdência, e não como um produto financeiro, estrito sensu, nós precisamos de reequilibrar esse sistema. Nós precisamos de pensar num sistema onde eu assumo o compromisso de contribuir, a patrocinadora assume o compromisso de contribuir, mas eu tenho a segurança de receber aquilo sem maiores percalços no meio do caminho. Hoje o nosso sistema não é assim. E muito disso tem a ver com o desequilíbrio na gestão das entidades. Eu fico pensando qual de nós assinaria um contrato onde uma das partes desse contrato pode mudá-la a qualquer momento, só que na hora de pagar a conta ela é dividida meio a meio. Duvido que alguém assine um contrato desse. Só que esse é o contrato previdenciário que alguns de nós têm. Quando a gente tem uma sorte de ter uma gestão compartilhada, quando a gente tem a possibilidade de negociar com as entidades sindicais e associativas algumas alterações nesses planos, nós estamos minimamente protegidos. Insisto, não é a maioria do sistema. A maioria do sistema está completamente à mercê do que a patrocinadora acha que deve ser ou que não deve ser. Para finalizar, depois que a Resolução 26 foi aprovada e que permite a reversão de valores dos superávites do plano para o patrocinador, o que a gente tem assistido é que vários planos estão sendo fechados, porque essa Resolução 26, ela diz claramente, só pode haver reversão de valores se o plano estiver fechado. Bom, interessa ao patrocinador não fechar o plano, mas ter acesso à reserva especial.
ainda que para isso ele tenha que fechar o plano. E ele fecha. Ele fecha. Então, na verdade, tanto a resolução de retirada de patrocínio, que foi aprovada outro dia, como essa resolução CGPC, elas não vão no sentido de fomentar o sistema, elas vão no sentido de minguar o sistema. Ok? E é isso que a gente tem visto na prática. Né? Acho que a gente precisa de repensar fomento da Previdência complementar, deputado, como política de Estado, okay? Como política de governo e de Estado. Não é o que a gente tem visto hoje. Né? E para que a gente fomente a Previdência, nós precisamos de equilibrar esse sistema. Precisamos de dar segurança ao participante e atender também as demandas da patrocinadora. Agora, com equilíbrio. Do jeito que está, não há razão para nenhum. A única razão para a gente entrar num plano de previdência é você fazer uma poupança com rentabilidade diferenciada. Porque na maioria dos planos, né, nem o resgate da parte do patrocinador eu tenho direito mais. Né? Então, o que eu queria colocar é que a ANAPAR vai envidar todos os esforços possíveis para que esse projeto seja aprovado. Né? Porque ele vem ao encontro dos nossos anseios e, não tem a menor dúvida, ele é fator de credibilidade e de sustentação desse sistema. Né? Lamento o governo não estar aqui para fazer essa discussão, mas certamente, com a nossa mobilização, esse tema vai ser discutido. Eu queria agradecer mais uma vez ao deputado Berzoini e ao deputado Rogério, que prontamente atendeu essa audiência pública, e tenho certeza de que esse é o primeiro ponto de um longo caminhar. Né? A gente, para equilibrar esse sistema, é uma luta de muito fôlego. Obrigada a todos vocês. Obrigado, Cláudia Moinhos. Passo a palavra agora ao senhor Maurício França Rubem, diretor de Seguridade da Fundação Petrobras de Seguridade Social, Petros. Excelentíssimo senhor deputado Rogério Carvalho, presidindo aqui, nesse momento, a Comissão de Seguridade Social e Família. Excelentíssimo senhor Ricardo Berzoini, autor do projeto de lei aqui em discussão, companheiro de longa data na Previdência Complementar. Dr. Rogério Carvalho, desculpe, também relator desse projeto. Trazemos aqui, agradecendo já o convite formulado à diretoria da Petros, e em nome da diretoria, eu quero trazer aqui algumas questões que, do nosso ponto de vista, já emprestando o apoio da diretoria da Petros ao projeto que está em discussão, mas trazendo algumas reflexões, dado que a Petros, dentre os maiores fundos de pensão desse país, ele tem uma particularidade, que os demais co-irmãos Previ e Funcef, que são fundos com um único patrocinador, a Petros, diferentemente, é uma entidade multipatrocinada, fruto aí do Programa Nacional de Desestatização, que na década de 90 privatizou o segmento petroquímico, então ligado a Petróleo Brasileiro S.A., e a partir daí, da segregação do único plano de benefício definido, foi criado 7 planos de diferentes empresas. E a partir daí, a Petros se tornou uma entidade multipatrocinada e conta hoje com a gestão de 48 planos que vai de benefício definido, contribuição variável, contribuição definida, e tem quase que 150 de patrocinadores e de instituidores. A Petros também, como instituição multipatrocinada, a partir da regulamentação dos planos instituídos no ano de 2004, ela se propôs a ser líder, e hoje é líder desse segmento de multipatrocínio, entidade fechada, líder do multipatrocínio, e pretende, daqui para frente, reafirmar essa liderança no multipatrocínio, podendo oferecer e democratizar a Previdência Complementar para mais trabalhadores desse país, dado que
menos de 5% dos trabalhadores economicamente ativos nesse país dispõem de uma previdência complementar. Então, ainda tem um caminho muito grande a ser trilhado do ponto de vista da democratização e do acesso da previdência complementar aos demais trabalhadores desse país. Bom, antes eu queria fazer aqui um registro, e aqui eu vou ler. A chamada ao debate da proposta aqui apresentada pelo deputado Ricardo Bezoini reflete não só o objetivo de impulsionar o regime de previdência complementar no país, mas também a sua democratização. E traz preocupações com a questão da governança e da gestão dos planos de benefício dos fundos de pensão. O deputado Ricardo Bezoini vem dando continuidade, desde a sua eleição, ao trabalho desenvolvido nesta casa pelo então deputado federal Luiz Cusquem. Apresso-me, portanto, em reconhecer e registrar a inestimável contribuição do excelentíssimo senhor deputado federal Luiz Cusquem, que dedicou muito dos seus mandatos parlamentares, de 87 a 99, na construção e melhoria de um sistema de previdência social e complementar. Trabalho que está sendo continuado pelo deputado Bezoini. Isso aqui é uma homenagem que eu presto aqui ao ex-deputado Luiz Cusquem, com quem eu aprendi, sobre previdência complementar e me levou aqui os meus parceiros do movimento sindical, eu que cheguei na liderança do movimento sindical petroleiro, me indicasse com o apoio da patrocinadora para compor a diretoria da Fundação Petrobras de Seguridade Social desde 2003. Eu sou um dos mais longevos diretores da Petros, com o apoio aí dos participantes, apesar da fundação nossa ainda não contar com o avanço que foi obtido no passado da FUNCEF e da Previ, de que é ter a paridade na gestão através da eleição de representantes dos participantes eleitos pelo voto direto. Nós, da diretoria, já apresentamos uma proposta de mudança regulamentar. Ela já tem algum tempo na pauta do Conselho Deliberativo da minha entidade. Há uma promessa de amanhã, na reunião do Conselho Deliberativo, aprovar a paridade na gestão e aí contemplar também, como na Previ e na Petros, a paridade, a eleição de dirigentes eleitos na diretoria executiva, como na Previ e na Petros. Diferentemente também das outras duas co-irmãs, nós temos lá a composição de 4 diretores e não de 6, mas dado o tamanho que a Petros projeta para o futuro, com uma perspectiva da nossa patrocinadora e instituidora, a Petrobras, dobrar de tamanho na próxima década, há de convir que nós vamos ter que aumentar também na diretoria esse número de componentes. Do ponto de vista, agora entrando na proposta do projeto, temos algumas considerações. A questão da governança, a Cláudia já falou, e o Marcel também, da importância da democratização e da participação, da representação dos participantes em todos os fóruns de gestão das entidades fechadas de previdência complementar. No Conselho Fiscal, no Conselho Deliberativo e também na diretoria executiva. O projeto vai também aqui de encontro à proposta de levar essa democratização para as entidades que não têm patrocinadores estatais, que são regidos pela Lei 109, e para nós também é um grande avanço, dado que como falei, tem outras entidades, a Cláudia tocou nesse assunto, é muito importante que as demais entidades, mesmo de patrocinadores privados, possa ter a democratização, até porque os planos geridos por essas entidades, a grande maioria é com contribuição paritária, portanto, tem a contribuição paritária do participante. Então, da proposta de governança, o deputado Bezoini avança significativamente com a sua proposta na questão da governança, traz a figura da estabilidade do mandato do conselheiro fiscal. Isso não está previsto na legislação e é importante para quem exerce esse poder fiscalizador ter a tranquilidade de que não vai haver uma retaliação da patrocinadora. Isso é um avanço significativo. E tem a discussão do voto de qualidade. Na questão do voto de qualidade, ou voto de Minerva, a eliminação total no sentido de que ele incentive
né, as representações, tanto da patrocinadora quanto dos participantes, a buscarem entendimentos. Tem uma proposta de artigo que, na mudança do regulamento, preceitua de que há necessidade de que previamente haja um entendimento entre a representação dos participantes e a representação da patrocinadora. Isso é importantíssimo, mas tem momentos em que há um impasse. Eu, na minha instituição, nos últimos anos, a gente vem há algum tempo tendo alguns impasses do ponto de vista, de um lado, na questão da mudança de regulamento, da mudança estatutária. Então, eu gostaria de aprofundar. Eu acho que a questão do voto de qualidade, para alguns pontos específicos, que são importantíssimos para a governança, não poderia ser usado o voto de qualidade. A questão da mudança de regulamento, a mudança estatutária e outras questões muito importantes, mas no dia a dia, na gestão, na diretoria executiva, às vezes mesmo em questões de políticas que são necessárias para o dia a dia, para a gestão da entidade, o voto de Minerva, o voto de qualidade, às vezes se faz necessário como experiência, aí digo, da nossa entidade, diferentemente da Previ, que tem lá muito pouco o exercício desse voto. Eu conversando com o Saceron, que foi diretor de Seguridade, na época ele foi muito pouco utilizado o voto de qualidade. Diferentemente na Petros, onde você tem, às vezes, interesses muito variados entre representação dos participantes e também de patrocinador, dado que nós, como eu falei no início, nós somos uma entidade multipatrocinada, com empresas, seja do setor petróleo. É óbvio que quando a gente fala de Petros, a gente está falando que 80% do patrimônio e 80%, e mais de 80% dos participantes é do sistema Petrobras, da Petrobras Holding e das suas empresas que compõem o sistema. Mas há uma grande possibilidade da gente crescer muito rapidamente no segmento do multipatrocínio. Uma contribuição, deputado e demais, e relator, que não vi contemplado, é a possibilidade, não é a obrigatoriedade, mas a possibilidade, isso particularmente nós estamos propondo numa mudança estatutária, que, como eu falei, está em pauta, da possibilidade de criação de comitês gestores de plano, comitês consultivos, para a Previ e para a FUNCEF, dado que tem uma única patrocinadora, dois planos, se eu não me engano, que a Previ e a FUNCEF gerem, mas no nosso caso são 48 planos. Então, para cada plano você ter um comitê gestor que atuaria como um órgão consultivo dentro do aspecto dos investimentos do plano e da gestão atuarial do plano. Não obrigatoriamente, porque nós temos experiência também na Petros, que quando você obriga, algumas patrocinadoras não trazem o patrocínio, né, para a gestão de uma entidade ligada a uma empresa estatal. Eles ficam as patrocinadoras, as empresas que eventualmente possam patrocinar o plano, ficam ressabiados com a possibilidade de ter a compulsoriedade de criar comitês por plano. Mas, como sugestão, eu acho que a lei poderia possibilitar, né, essa criação por plano de comitê consultivo, dado que, no nosso caso, dificilmente algumas outras patrocinadoras poderiam compor o Conselho Deliberativo, porque a composição do Conselho Deliberativo da Petros, ela é basicamente formada pelo patrimônio da patrocinadora, e a Petrobras não vai perder esse patrimônio, esse volume de patrimônio, pelo menos até enquanto eu viver, e o número de participantes possivelmente vai dobrar de quantidade, dado o tamanho que a Petrobras se projeta para o futuro. Então, dificilmente alguma outra patrocinadora chegaria à governança, ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal da entidade. É óbvio que o deputado Berzoini propôs que se estendesse o número máximo de participantes nos Conselhos Deliberativos, tanto na 108 quanto para 109. Seria uma possibilidade de poder contemplar, né, algum patrocinador na composição do Conselho,
mas eu acho que do ponto de vista da educação previdenciária e financeira, você estaria também incentivando que os participantes de cada plano pudessem estar acompanhando a gestão de seu plano através desses comitês gestores. No mais, todas as demais propostas, eu quero aqui trazer o apoio da diretoria da Petros à proposta na sua integralidade, com essas pequenas contribuições. Eu fico por aqui e estou à disposição para outros esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Maurício França Rubem. Eu queria passar a palavra, inicialmente, para o deputado Bezoini, como autor do projeto. Boa tarde ao deputado Rogério, que preside essa audiência pública, cumprimentar os dirigentes que fizeram as exposições aqui, o Maurício, o Marcel e a Cláudia, dirigentes do sistema e das entidades do setor, e dizer que é muito importante, nesse momento, abrir um novo debate, de maneira transparente e democrática, sobre a atualização das leis complementares 108 e 109, porque são leis que foram produzidas com muita dedicação e com muito calor aqui nessa casa, aqui na Câmara e no Senado, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, são leis de iniciativa do governo, e que tiveram uma tramitação aqui na Câmara, especialmente no Senado menos, com uma abertura muito grande dos deputados da oposição e da situação para buscar a composição e evitar que houvesse uma polarização. Na ocasião, eu participei de 2 comissões, o deputado José Pimentel também participou ativamente, o deputado Rosinha, o deputado José Pimentel, que hoje é senador, o deputado Wellington Dias, que foi governador do Piauí, hoje é senador, e outros parlamentares expressivos. O deputado Sérgio Miranda, que já faleceu, também participou de uma das comissões. Enfim, um conjunto de parlamentares que nos dedicamos a buscar uma regulamentação que fosse no limite máximo daquela conjuntura da época. O projeto aqui na casa, por exemplo, ele saiu com vários instrumentos importantes que foram depois alterados pelo Senado Federal. Inclusive a tal do voto de Minerva, ele foi introduzido no Senado Federal. Se chamou popularmente emenda Daniel Dantas, ou emenda Opportunity, porque na época havia uma disputa política entre os participantes da Previ, especialmente, mas também da Petros e da FUNCEF e de outros fundos, em alguns investimentos que foram feitos no programa de privatizações, em que havia acusação de haver manipulação das decisões dos fundos de pensão a partir do interesse do Banco Opportunity. Eu acho que isso é muito relevante citar, porque esse tipo de manobra governamental, ou patrocinada por setores do governo, ou patrocinada por segmentos da iniciativa privada, para tentar manipular investimentos dos fundos de pensão, é a principal preocupação dos participantes. E se a lei tem que se ocupar de alguma coisa, ela tem que se ocupar de criar mecanismos para travar qualquer tipo de manipulação. Porque os fundos de pensão representam o encontro de 2 vontades. A vontade de uma empresa que quer oferecer aos seus empregados um atrativo na política de recursos humanos, e esse atrativo é a complementação da aposentadoria, não só para aqueles que ganham mais do que o teto do regime geral, mas para aqueles que esperam ganhar posteriormente mais que o teto, ou que esperam algum nível de suplementação ou complementação do benefício ou do direito do regime geral, e o encontro e simultaneamente buscar a outra vontade, que é a vontade do participante que quer ter esse apoio, quer ter outros benefícios e quer ter, inclusive, a possibilidade de fazer empréstimos simples, os empréstimos do participante, que tem uma possibilidade de ter um custo menor para o trabalhador. Então, essa reflexão ela é fundamental justamente por isso, porque lá naquela conjuntura, por razões muito específicas, que eu não quero comentar nem trabalhar de maneira, digamos, interessada partidariamente nesse momento, naquele momento não se chegou à possibilidade de ampliar essa democracia. Na Lei 109, com o argumento sempre presente de que isso iria assustar os patrocinadores privados, sequer a paridade nós tivemos o alcance. E no caso da Lei 108,
o tal voto de Minerva, que eu entendo, inclusive, a reflexão que o Maurício fez, de que, do ponto de vista da funcionalidade cotidiana, eventualmente, por polêmicas que não têm essa conotação que eu estabeleci agora aqui. Muitas vezes é uma forma de destravar um impasse de opiniões, mas é, na minha opinião, também um instrumento para destravar o direito do participante, via sua representação, de impedir que se cometam falcatruas contra um patrimônio que é a garantia dos direitos desses trabalhadores. Então, é o momento de fazer, efetivamente, essa reflexão e de buscar apoio nessa casa, buscar apoio depois no Senado e buscar apoio fundamentalmente entre os trabalhadores para que nós possamos fazer uma legislação que seja o aperfeiçoamento da Lei Complementar 108 e 109. Como eu disse, a Lei 108 e 109 já são leis complementares que têm um grau de eficácia razoável. O fundamental para nós agora é buscar avançar nessa regulamentação e trabalhar com o objetivo de construir uma nova realidade para as leis dos fundos de pensão. Só para citar alguns exemplos para quem não acompanha os dados, os fundos de pensão têm hoje não apenas uma importância do ponto de vista do interesse do trabalhador, mas hoje são 396 bilhões de reais em renda fixa, em dezembro de 2012, 183 bilhões de reais em renda variável, sendo 89 bilhões em ações e 94 em fundos de investimento, 17 bilhões em investimentos estruturados, 25 bilhões em imóveis e 16 bilhões em operações de empréstimo ou financiamento imobiliário para os participantes. São instituições que têm uma interação muito grande com o investimento de médio e longo prazo, que são fundamentais para a poupança interna do país. Representam 15% do PIB em reservas previdenciárias que serão utilizadas um dia na forma de remuneração aos seus participantes, mas que hoje estão, na verdade, servindo como colchão de liquidez para a economia nacional e instrumento de investimento em infraestrutura, em empresas que estão se reestruturando e que buscam a parceria com os fundos de pensão, porque é um capital que tem uma exigibilidade mais longa em relação, por exemplo, ao capital que os bancos oferecem, mesmo o BNDES e outras instituições. Aliás, o BNDES é um grande parceiro dos grandes fundos de pensão, se associando em operações que interessam ao país. Tem rentabilidade, mas tem um interesse fundamental de estruturar o processo produtivo nacional. Dessa forma, eu só posso parabenizar o Rogério por ter pedido a audiência, parabenizar as exposições e solicitar ao movimento sindical, às associações, que nós possamos articular uma mobilização em apoio a esse projeto, para que nós possamos ter a tramitação acelerada nessa casa e viabilizar a sua aprovação para depois ir ao Senado Federal. Muito obrigado. Nós temos um problema operacional, nós estamos com a ordem do dia, nós temos uma medida provisória que está na pauta e estamos tendo votações nominais. Portanto, eu queria me manifestar na condição de autor do requerimento, dizer que fico muito satisfeito com as exposições, porque mostra o caminho do amadurecimento, um relatório que atenda a todos os interesses e que contribua para a evolução do setor no nosso país. Então, dessa forma, eu queria passar a palavra. O deputado vai querer fazer uso da palavra? Então, eu queria passar a palavra para os nossos participantes, inicialmente para o Cláudio. Não, Cláudio não. Marcel. Desculpe, Marcel. Bem, alô? Bem, eu acho que das diversas explanações que foram feitas aqui, a gente conclui que o projeto, como já dito, ele traz uma maior democratização para todo o sistema de fundos de previdência, traz mais segurança, né, para os associados, para os patrocinadores e para os associados, que eu considero que a gente tem dito muito isso na Previ. Nós temos um modelo que anualmente a gente presta contas aos associados em diversas cidades, que o objetivo, né, de um fundo de pensão, seja ele qual for,
é pagar benefícios aos seus associados. E a gente tem falado isso na Previ ultimamente como um mantra, né? Não podemos esquecer nunca disso. O objetivo de um fundo de previdência é pagar benefícios aos seus associados. E com esse pensamento, a gente entende que o projeto ora apresentado, e logicamente com alguma alteração que o relator possa introduzir a partir das contribuições que estão sendo apresentadas, tanto nessa audiência pública como com diversas comunicações que a gente sabe que tem, a gente possa efetivamente ter uma valorização, uma melhora desses marcos reguladores, né, que são as leis 108 e 109, e com isso, como a gente já disse, garantir mais transparência, mais democracia, mais segurança, para que todo trabalhador ou trabalhadora, ao depositar o seu dinheiro em um fundo de previdência, possa fazê-lo com a tranquilidade de saber que na hora de receber o seu benefício vai recebê-lo da forma como foi contratado e tendo a segurança de que os contratos serão sempre respeitados. Acho que essa é a grande virtude de a gente debater um projeto de lei, debater uma atualização da norma, porque o debate leva um aprendizado e quanto mais a gente souber, principalmente nessa área de previdência, melhor é para toda a sociedade. Era isso. Obrigado pelo convite e estamos à disposição sempre que formos convocados. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o próximo, eu queria passar a palavra para o deputado Dr. Grilo. Não estou achando aqui, doutor Grilo. Por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes, eu não sou membro dessa comissão, mas fiz questão de dar uma passada aqui. Aqui a gente tem várias atribuições no mesmo momento, tem várias comissões funcionando no mesmo momento, mas o tema aqui discutido hoje é muito importante. E é muito importante por quê? Porque tem trabalhadores de todas as regiões do Brasil que hoje estão sendo lesados. E estão sendo lesados muitas vezes devido a algumas decisões, como a Resolução 26, que contrariam inclusive a Lei Complementar 109. E isso é um fato que a gente tem visto por muitos anos. Eu trabalhei no departamento jurídico da Telemig, da extinta Telemig, e posteriormente ajuizei diversas ações contra a sucessora, a Telemar. E nessas ações nós sempre pleiteávamos diferenças junto à Sistel. E a gente vê que é uma matéria que poucos têm conhecimento da legislação que regulamenta os fundos de pensão no Brasil. E o que acontece? As empresas fazem o que querem sem o menor conhecimento dos trabalhadores. Isso nós temos visto que a história está se repetindo. Isso aconteceu nas empresas de telefonia. Hoje nós já temos diversas denúncias de repasse do superávit para as empresas patrocinadoras e contraria a lógica, porque se aquele dinheiro foi destinado para um fundo de pensão para garantir a aposentadoria de trabalhadores, por que esse dinheiro vai ser revertido de volta para a patrocinadora, para a empresa? E aí nós começamos a questionar qual a autorização, com base em que foi editada uma resolução que permite a devolução de dinheiro para a patrocinadora. Por que esse dinheiro não é revertido para os empregados? Por que esse dinheiro não é revertido para todos os trabalhadores, para um fundo nacional que façam parte todos os trabalhadores? Eu vou até além. Por que não vai até para o caixa do INSS? Onde que tem autorização para ir para uma empresa privada? Isso está contrariando toda a lógica do sistema.
Eu acho que tem alguns pontos que precisam ser rediscutidos e é preciso ter mais transparência nessa área. Todos os fundos de pensão eles têm de ser mais transparentes. E aqui quero demonstrar todo o meu apoio a essa nova legislação, ao novo projeto de lei que está sendo discutido. Eu estou inteiramente do lado dos trabalhadores, que esses fundos foram criados com o único intuito de possibilitar uma aposentadoria digna para os trabalhadores. E eu sempre vou estar do lado dos trabalhadores brasileiros em defesa de uma aposentadoria digna a eles. Então, senhor presidente, eu peço desculpa ter alongado um pouquinho o tempo, mas o tema ele é muito complexo e nós temos de deixar aqui uma posição clara. E a nossa posição é que nós estamos do lado dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, doutor Grilo. Obrigado, doutor Grilo. Queria passar a palavra para Cláudia Moinhos, fazer suas considerações finais. Bem, a primeira legislação da Previdência Complementar foi a Lei 6435 de 1977. Nessa primeira lei, não é menção à possibilidade dos participantes estarem na gestão das entidades. 25 anos depois, nós temos a Lei 108 e 109, que, por si só, nesse aspecto, já trazem um avanço, porque introduzem a obrigatoriedade da representação dos participantes, ainda que de forma diferenciada, né? Na 109, 1/3, na 108, a paridade, ainda que com voto de Minerva, mas já é um avanço. Foi um avanço naquele momento. O que nós, participantes, não podemos é esperar mais 24 anos para uma nova legislação, porque a gente tem sofrido na pele o que esse voto de Minerva causa e o que esse desequilíbrio na gestão das entidades causa de danos para os nossos planos e para o nosso futuro. Nesse sentido, acho que todo o esforço dos participantes de Previdência Complementar em apoio a este projeto, né, na discussão com os parlamentares dessa casa, para que ele seja aprovado. Né? Vamos lembrar, e eu sempre acho importante a gente lembrar, hoje nós somos pouco mais de 3.300.000 participantes de fundos de pensão, diretos. Eu não estou falando dos nossos familiares. Então, com 3.300.000 participantes, nós temos força suficiente, ou pelo menos deveríamos ter, para viabilizar uma legislação que nos atenda e que principalmente equilibre este sistema e que impeça os prejuízos que, bem disse o deputado Dr. Grilo, a gente tem sofrido na pele. Né? Acho que é fundamental que esta casa abrace esse projeto. Okay? Primeiro, nós vamos discutir nessa comissão, seguramente vai para a Comissão de Constituição e Justiça, e nós todos, participantes de fundo de pensão, né, nós temos uma missão histórica, né, de tentar equilibrar esse sistema. Né? Eu não tenho dúvida de que a possibilidade aberta por esse projeto, né, é uma chance que nós temos para não ficar esperando mais 25 anos. Né? Então, digamos assim que agora nós todos temos um para-casa para fazer, que é tentar viabilizar de todas as formas possíveis o equilíbrio desse sistema, possibilidade essa aberta pelo projeto. Né? E a ANAPAR vai dar todos os seus melhores esforços para isso. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Maurício, Marçal, deputado Rogério, deputado Dr. Grilo, o Berzoini já se retirou, mas o agradecimento especial a ele. E agora o para-casa está com a gente. Né? Vamos tentar fazer a nossa parte para viabilizar o equilíbrio desse sistema. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Eu passo a palavra agora para as suas considerações finais ao doutor Maurício França Ruben. Bom, a intervenção aqui do excelentíssimo senhor deputado Dr. Grilo me trouxe, e a partir da intervenção também da Cláudia, um ponto que eu anotei aqui para mim também tecer minhas considerações e acabou importantíssimo. Obrigado, Cláudia.
Eu passo a palavra agora para as suas considerações finais ao doutor Maurício França Rubem. Bom, a intervenção aqui do excelentíssimo senhor deputado doutor Grilo me trouxe, e a partir da intervenção também da Cláudia, um ponto que eu anotei aqui para mim também tecer minhas considerações e acabou, importantíssimo, aliás, que é essa questão da destinação do superávit. Eu também partilho da mesma posição que a Cláudia aqui expôs, um pouco diferente, me desculpe, deputado, sobre a questão da destinação do superávit. Eu acho que o projeto do deputado Berzoini foca naquilo que é essencial para o plano, é destinar os excedentes para a revisão dos planos, seja através de uma nova busca de atualização das premissas atuariais, prioritariamente, para manter o plano sempre equilibrado, seja através da redução das contribuições ou da revisão dos benefícios, da melhora dos benefícios. Destinar para a patrocinadora, eu vou usar uma expressão aqui, foi um equívoco da Previc de editar a Resolução 26. Eu acho que o deputado Berzoini traz essa discussão e evita, inclusive, uma interpretação que o Judiciário deu de validar, em alguns casos, em algumas ações, o questionamento dos participantes. Acho que ele traz a discussão de destinação do superávit para o foco que é a vigência do plano e a sustentabilidade e a perenidade do plano, evitando que se dê recursos na mão do participante. Isso gera até uma distorção do ponto de vista da contributividade do plano para aquele momento que é se destinado àqueles recursos excedentes. No mais, eu quero agradecer aqui o convite, colocando-nos, eu e a diretoria da Petro à disposição da comissão, e agradecer ao deputado Rogério pelo convite e pela possibilidade de estarmos aqui trazendo essas contribuições, esperando ver aprovado o projeto de lei do deputado Ricardo Berzoini. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rubem. Quero agradecer aos senhores convidados pelas ilustres presenças. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente reunião. Obrigado. Aí, deixa eu ficar baixinho aqui pra você. Ele teve uma série de equívocos. A gente já tinha decidido que Não, mas vai pagar. Não, mas não é isso, é porque a Luciana foi um erro de